Então, eu estou iniciando a gravação agora. Bom dia para todo mundo. Eu vou espelhar minha tela aqui, para ficar mais fácil da gente acompanhar o conteúdo do livro, ok? Para mim já apareceu, imagino que para vocês já esteja aparecendo também. Ontem a gente estava falando sobre Beethoven, né? Beethoven, eu ouço Beethoven para estudar. Vocês já ouviram música clássica para estudar? Segundo, os especialistas, ouvir música clássica 30 minutos antes de você começar uma atividade de intelectual, por exemplo, né, estudar, ler um livro, auxilia uma faixa de concentração, que eles chamam de alfa, e que auxilia você a absorver o conteúdo. Eu, quando eu faço as provas, quando eu estudo, quando eu tenho que produzir alguma coisa que requer concentração, eu ouço música clássica. Na verdade, eu gosto mais de Bach do que de Beethoven. Mas é bom também, né. E a gente estava falando de Beethoven, que ele era um grande compositor, né, ele morreu em 1827 e ele ficou surdo. Então, Beethoven não nasceu surdo, ele ficou gradativamente surdo ao longo do tempo, e aí, para a gente entender a surdez, eu falei que você o ouvido, ele é dividido, né, então eu tenho o pavilhão auditivo, que é isso que a gente tem aí do lado de fora, que a gente chama de orelha. A gente tem o ouvido médio, que é aonde está aquele canal que você bota o cotonete, né, e se você for até o fim dele, tá teu ouvido médio. E a gente tem o ouvido interno. Então, o que que aconteceu? O que que acontece? Você pode ficar surdo do ouvido médio e ainda conseguir ouvir igual o Beethoven, ele conseguia compor as canções, primeiro, porque ele não nasceu surdo, ele tinha uma memória auditiva, e ele conseguia, compor por meio de vibrações. Então ele colocava essa parte de trás da orelha, esse ossinho, ele colocava no piano, e ali por vibrações ele conseguia, captar e compor a canção dele, né, tanto que ele compôs lá a Nona Sinfonia. Então só para você entender que existem, assim, quando a gente fala em surdez, a gente tem tipos de surdez, ok? Tanto que há pessoas que podem usar aparelhos auditivos e outras não. Vocês conhecem pessoas surdas que não usam aparelho auditivo? E aí você às vezes fica pensando: "Poxa, por que que não usam um aparelho auditivo, né?". Conhece alguém surdo? Tá. E aí, usa aparelho auditivo, Renan? Não, né? Então porque ou provavelmente não teve acesso, né, a gente não sabe o nível de surdez da pessoa, mas eu conheço pessoas que têm graus, né, de surdez e que usam o aparelho. Por quê? Porque conseguem não atingiu, a parte interna, né. E aí, eh, o motivo da gente falar disso é falar de interação gênica. A gente já estudou essa parte no slide, mostrei lá da interação entre, por exemplo, a pena, né, dos periquitos, tá. Mas como tá no material aqui, eu vou dar uma passada no material para ficar fácil também de vocês compreenderem, ok? Deixa eu dar um zoom aqui. Acho que ficou melhor, né? Ficou. Beleza. Então, a interação gênica, ela é da segunda lei de Mendel, então cuidado, porque daqui a pouco a gente vai entrar numa que não vai falar da segunda lei de Mendel, porque a segunda lei de Mendel, ela fala da segregação independente. Então aqui, o que que ele está falando? Que a interação gênica, ela, ó, é a interação quando ocorre 2 ou mais pares de genes não alelos. Então se você olhar na imagem, né, a gente tem o Azão e o Azinho, e o Bzão e o Bzinho, tá. Aqui, o Azão e o Azinho são para uma determinada característica. O Bzão e o Bzinho são para outra. "Ah, professora, você falou de surdez, surdez é uma coisa só". Tudo bem, mas eu tenho níveis de surdez, tá. Eu tenho locais diferentes que podem afetar, o indivíduo de ouvir. Então vamos
ver, assim, nessa parte vamos estudar essa parte aqui, que é, ah, que existe uma interação entre esses genes, mas é para um fenótipo. Então, ó, fala que é gene complementar ou não epistático. O que que é não epistático? Ele não interage, mas ele garante uma característica. Não faz com que aumente o grau, mas a presença dele indica surdez. Então vamos lá, a gente tem aqui a surdez que, o indivíduo que o seu ouvido completinho, né, ele vai ter um caracol lá dentro do ouvido interno, que a gente chama de cóclea. E essa cóclea, o som passa por ali e segue para o nervo auditivo. Então perceba que você tem um conjunto de ossículos dentro do seu ouvido e que o som ele vai passando por ali, ele entra no seu pavilhão auditivo, né, na sua tuba auditiva, passa pelo tímpano, depois martelo, bigorna, estribo, passa pela cóclea e segue pelo nervo auditivo. Então a pessoa que ouve vocês acho que estão me ouvindo perfeitamente bem, todos nós temos a cóclea e o nervo auditivo, ok? E o que faz com que eu tenha uma cóclea? É um gene. Lembra que a gente está estudando genética. Genética é aquilo que dá a característica a todos nós. Genética é a nossa receita. É a receita da gente. É igual um bolo. O bolo ele tem a sua receita. A receita da gente está onde? Escrito no nosso DNA, ok? E eu, Fernanda, ouço muito bem. Eu não tenho problemas auditivos. Logo, eu tenho o gene dominante que determina o desenvolvimento da cóclea. Eu tenho, o exão que determina ó, o exão aqui, que determina a formação do nervo auditivo. Então, certamente, eu tenho desão e tenho um exão pelo menos, porque eu não sou surda. E vocês a mesma coisa, ok? Agora, um indivíduo que é surdo, ele pode ter um desão, ele pode ter a cóclea, mas ele pode não ter o nervo auditivo. Ou vice-versa, ele pode ter o nervo auditivo e não ter a cóclea, ok? Então, só para vocês entenderem aqui, indivíduos, ó, olha ali em cima, indivíduos normais têm que apresentar um desão e um exão. Lembra que o desão é para formar a cóclea e o exão é para formar o nervo auditivo. E a pessoa surda? Ela pode ter um desão, mas ela pode ter, em homozigose aqui, ó, o ezinho que vai impedir a formação do nervo auditivo. Então aqui ela pode ter a cóclea e pode não ter o nervo auditivo. Ou ela pode não ter a cóclea, esse desenho, e pode ter o nervo auditivo. Ou ela pode não ter os dois, nem cóclea nem nervo auditivo, ok? Existe uma ligação entre eles, mas não existe, um não elimina a presença do outro. É porque para ser surdo, pode ser dessas 2 formas. Tudo bem? Sim ou não? Põe no chat aí para eu ver se vocês estão compreendendo. Estão me ouvindo, gente? Ah, então tá bom. Aí, aqui ele fez até um cruzamento, fera já, né? Ó, 2 indivíduos com audição normal, porém duplo heterozigotos. Então você já sabe que é duplo heterozigotos, né. E aí a proporção é diferente também, tá. Então a proporção aqui, ó, é 9, né, normais em 16 e em surdos 7 em 16. Então é uma proporção diferente. Aí a gente tem aqui a interação gênica, aí aqui sim, um pode inibir o outro. Quando a gente fala que eu tenho um gene que inibe o outro, esse gene que inibe, ele é chamado de epistático. E aquele que é inibido, eu chamo de hipostático, ok?
E essa inibição, ela pode ser dominante ou pode ser recessiva, tá. Vamos olhar na imagem que fica mais fácil para entender. A epistasia dominante é aonde eu tenho o quê? Um gene, eh, pelo menos um gene dominante, ó, o Vzão aqui, tá, que inibe esse outro aqui. "Ah, professora, mas aqui ele tá dominante", mas ele inibe esse conjunto aqui. Ele colocou maior e menor exatamente para você ver aqui como que funciona. Mas só de ter esse gene aqui dominante para essa determinada característica, já vai inibir o outro, tá. Então aqui, por exemplo, ó, o alelo Vzão, ele é epistático sobre o Azão ou sobre o Azinho. Aonde tiver o Vzão vai dominar, ok? Ó, o A ele vai determinar as asas longas daquela mosquinha drosófila, aquela mosca da fruta. E o Azinho vai dizer que é a asa curta, ok? Aí tem esse outro gene que ele vai inibir a ação desses 2 outros aqui, que vai determinar o quê? As asas vestigiais, ok? O que que é asa vestigial? É uma asa capenga, um cotô de asa, uma asa cotó, tudo bem? Aí ele faz um cruzamento aqui também entre esses indivíduos aqui, que apresentam, nesse caso aqui, asas longas, eh, e o Vzão, no caso para vestigial, né, o Vzão ele inibe. Já vai aqui ter um indivíduo com asas vestigiais. E aqui também. Então, ambos indivíduos com asas vestigiais. Aí mostra a proporção aqui, ó. 12 asas, ó, o fenótipo, né? Esse aqui é o genótipo, 9 para 3 para 3 para 1. E o fenótipo, 12 vestigiais, 3 longas e uma curta. Então, aqui ele está dizendo de interação. Aí, essa interação tem a ver com um gene dominante que inibe o outro parzinho de gene, ok? Na recessiva é o contrário, já é o recessivo duplamente, né, então esse recessivo ele tem que ser em homozigose, tá? Aqui não, aqui bastava ter um dominante, né. Aqui o recessivo, ele tem que estar em homozigose para ele aparecer, a gente já viu isso. Nesse caso, esse em homozigose aqui, ele vai inibir mesmo esse aqui dominante. Só dele estar presente aqui, ele já vai inibir. Então aqui, ó, o alelo Azinho, ele é epistático, então ele tem uma força sobre esses outros 2 aqui, que é o Bzão e Bzinho, que é hipoestático. Aí esses Bzão e Bzinho, o que que significa? O Bzão ele vai para o problema em análise, ele vai verificar, a coloração de penas em araras. Então o Bzão, ele vai indicar penas vermelhas e o Bzinho penas amarelas. Só que lá em outro par do cromossomo gene aqui, que ele vai inibir a manifestação do Bzão e do Bzinho, dando o quê? Uma coloração branca. Então esse Azinho, independente de ter Bzão ou de ter Bzinho, de Azinho duplamente, tá? Azinho, Azinho. Você vai ver que o indivíduo vai ser branco. É igual a proporção que a gente viu aqui, ó. Então aqui, ó, a gente tem esse indivíduo aqui, que vai ser a pena branca, e esse aqui, porque eu tenho duplamente o Azinho aqui, ó, o Azinho está em homozigose. Ele vai indicar a penugem branca. Tudo bem? Ainda segundo a lei de Mendel. Dá um ok para mim se tá tudo bem. Tá. A gente também já estudou essa parte na aula
sem ser a aula de ontem, né, na aula de semana passada, falando de herança quantitativa, né, falamos da cor, por exemplo, da nossa pele, né. Aí aqui, eh, seria, eh, somando um gene, tá. Um gene, ele ele ajuda a adicionar uma determinada pigmentação, como é o caso aqui da pele. Então a cor da pele, ela é característica, ela é feita por 2 pares, né, de genes, e o indivíduo aí eu tenho os extremos, o indivíduo que é negro, ele tem esse genótipo aqui, azão, azão, bezão, bezão. E o indivíduo que é branco, azinho, azinho, bezinho, bezinho. "Ah, professora, branco é aquele, é o albino?" Não, a gente não está falando de doença, a gente está falando de pele mesmo. Então, a gente tem variação na pele humana, o negro, o mulato escuro, o mulato médio, o mulato claro e a pele branca. Quem tem a pele branca tá no extremo, azinho, azinho, bezinho, bezinho, é recessivo, tá? Quem é negro é azão, azão, bezão, bezão. Ah, mas e o pessoal meio termo? Tem a variação dessa quantidade. Então, quanto maior o número de genes dominantes, então aqui, por exemplo, ó, ele tem 3 genes dominantes. Aqui ele também, ó, 1, 2, 3. E mulato escuro. Se ele tivesse todos os 4, igual aqui, ele seria negro. E o mulato médio, perceba que ele tem apenas 2 genes dominantes. Mulato claro, apenas um. E o branco, nenhum. Então mostra que, a presença do azão, ela vai dar do gene dominante, ou azão ou bezão, ela vai dar um grau maior de pigmentação. "Ah, professora, que pigmentação é essa?" É a melanina, né, a concentração de melanina na pele. "Ah, quem é branco tem melanina?" Tem, que a melanina inclusive é para proteção, né. Tanto que quando você fica no sol, o que que acontece? Quando qualquer indivíduo fica no sol, o que que acontece? Fala pra mim, não me deixa falar sozinha não. Só se ele ficar torrando no sol, que aí vai se queimar, né. Isso aí. Ocorre um bronzeamento, né. O que que é o bronzeamento? Vira churrasquinho, Renan, ai, ai. Dependendo, né, gente, da pessoa, fica mesmo, fica bem tostado, né. O bronzeado não é uma cicatriz? De certa forma, eu não posso comparar com aquela cicatriz do machucado, né, mas é uma proteção da sua pele. Tanto que dependendo do grau de incidência solar sobre sua pele, com o tempo você vai descascar. O descascar você tá perdendo a pele ali, porque aquela pele foi lesionada, né, ela foi mexida, né, devido à presença do calor, ela foi ressecada, né. Ela foi toda desnaturada ali, mas é uma proteção. A nossa pele é uma proteção. Aí a gente tem o pelo que serve para proteger também, a pigmentação que serve para proteger, o óleo que fica na nossa pele serve também para proteger. Mas o bronzeamento ele se dá por causa dos melanócitos, né, que é essas células que têm a capacidade de se pigmentar e promovendo a nossa proteção, ok? Então eu não posso dizer que é bem uma cicatriz, mas é uma proteção, tudo bem? Eh, e aí por isso que a gente tem então, ó, em cruzamentos, né, indivíduos aqui, mulatos, por exemplo, médios, e a gente tem esse cruzamento aqui, aí pode aparecer negro, pode aparecer, tá vendo? Você tem uma variável aqui de coloração de pele,
Então pode aparecer desse cruzamento aqui negro, mulato médio, mulato escuro, mulato claro, branco, ok? Indivíduos aqui então, ó, heterozigotos, duplo heterozigotos, beleza? A cor dos olhos também, gente, é a mesma coisa, só que a cor dos olhos ainda, faltam estudos, tá? Então por isso que a gente não conclui, mas é mais ou menos assim também. Só acredita-se que é determinado por quatro tipos de alelos, né, 4 tipos de genes, e que esses genes ocorrem a interação também, mas é aditivo, efeito aditivo, ok? Então, a gente tem, os extremos, né. Não tem olho preto não, tá gente, é castanho, né, em suas variáveis, o verde e o azul, tá, são praticamente essas 3 cores. Aí o que faz também ter isso, também é a questão da melanina, é a pigmentação presente nesses olhos, tá. Então a gente tem aqui o castanho escuro, tá em homozigose, né, dominante, e o azul claro também tá em homozigose, porém recessivo. Então é a mesma coisa aqui, a interação, né, quanto maior número de, genes dominantes, mais escuro é esse olho. E o contrário também se faz presente, quanto maior o número de genes recessivos, mais claro é esse olho, ok? Quem ela tem os claros? Tem alguém na sala de olho azul? Eu não lembro. Gente, eu tenho até medo de esquecer o rosto de vocês. Vamos fazer um negócio aí pra aparecer todo mundo qualquer dia desses, pra eu lembrar de vocês. Eh, alguém da sala? A Bruna, da Bruna é Verde? Ah, pois é. Bom, eu já pedi para fazer esses exercícios, postei ontem, tá. Eh, "Chuchus, o que que eu vou fazer?". Eu tô vendo que eu fico muito tempo resolvendo os exercícios e como são muitos exercícios, eu vou passar agora a escolher aqueles que mais caem, assim, no Enem e vou escrever e vou corrigir com vocês, tá. E aquele último que eu não concluí, eu vou terminar de fazer ele e vou postar no PowerPoint que eu já faço com vocês, eu vou postar. E aí as dúvidas que vocês tiverem, vocês, eh, me perguntam, tá bom? Só pra gente não perder muito tempo, porque, o assunto a gente tem um menor número de aulas, né, e as apostilas são bem grandes, ok? Como tem resposta aqui também, mas aí eu faço esses de cálculo e a gente troca ideia, tá bom? Aí vamos lá, agora a gente viu isso no slide também que eu coloquei lá naquele conjuntinho de slides da segunda lei de Mendel, aí tinha um dos slides que falava de linkage, lembra? Que eu comentei sobre isso? O linkage, já não é parte da segunda lei de Mendel. Se não é parte da segunda lei de Mendel, segrega ou não segrega independente? Segrega ou não segrega independente? Escreve aí para mim. Se não é segunda lei, segrega ou não segrega? Estão me ouvindo? Não segrega, isso aí, Renan. Então ele não vai segregar. E aí ele é conhecido também como terceira lei, né, que é chama não é Mendel não, tá, nem gosto de usar esse de terceira lei, seria uma terceira lei da genética, como se fosse, tá. "Ah, professora, a gente viu que Mendel tinha 3 leis". Na verdade, é a primeira e a segunda. E o que que eles chamam de terceira? Chama da interação. Fala que é a interação entre essas 2, ok? Mas, basicamente, em relação a Mendel, a gente acaba resumindo que é a primeira e segunda lei de Mendel. Essa terceira lei aqui não é de Mendel, é como se fosse a terceira lei da genética, que a gente chama de lei de Morgan, que é a da linkage.
Escreve isso aí, ó, linkagem, mais lê esse linkage, ou ligação fatorial. Essa lei aqui, ela fala das características, sobre as características de genes que estão no mesmo par. Então, se você prestar atenção aí nessa primeira imagem, eu tenho aqui, ó, o azão e o azinho. Lembra que um cromossomo, a gente tem um parzinho de cromossomos aqui, um do pai e outro da mãe. O azão, né, é a representação dominante, e o azinho. Bom dia, Lila. Quer falar com eles? Então tá bom. O azão, ele tem esse palitinho aqui, né, do cromossomo, e o azinho. Então, assim, como se fosse, sei lá, é, é, cabelo, né? Cabelo, cabelo preto, né? Cor de cabelo. Azão e o azinho. E aqui, no mesmo palitinho, perceba que é no mesmo cromossomo, a gente tem o Bzão, que é uma outra característica. E o Bzinho, obviamente, aqui, uma outra. Aqui, eles não segregam independente. Então, imagina que o Bzão aqui seja cabelo crespo e o Bzinho seja cabelo liso. Então, perceba que o indivíduo que tiver aqui no azão cabelo preto, ele vai ter cabelo crespo. Então, é só para vocês terem uma ideia. A chance dele ter cabelo crespo é muito maior. As chances, né? Não obrigatoriamente. Aí você vai entender depois por quê. Então, perceba que eu tenho duas características no mesmo palitinho de cromossomo. E eles estão localizados no mesmo par de cromossomos homólogos, porque um veio do pai da. Beleza? Eu já tô numa alergia aqui, porque de vez eu tô fungando. E é horrível, né? Quando a gente tosse em aula, assim, né? Em live. O espirro, a tosse. Outro dia eu vi um estagiário numa reunião que deu um arroto, gente. Gigantesco. E aí, assim, é o novo normal, né? Que fazer isso, né, espirrar dentro da sala de aula, tossir é normal, mas aqui parece que é um estrondo. Mas é só para justificar o meu funga-funga aqui. Eu acho que não é Covid não, pelo menos eu espero em Deus que não seja. Seja só um processo alérgico. Então aqui, lembra que um dos slides que eu passei, eu mostrei que os cromossomos, eles podem trocar as perninhas? E que isso acontece aonde? Escreve aí para mim, enquanto eu tomo água aqui para hidratar minha garganta. Onde acontece isso que você está vendo na foto? Onde que vai acontecer? Vocês estão me ouvindo? Mas eu caí, gente. Estão me ouvindo, gente? Ah, tá. Onde vai acontecer isso aí? Onde vai acontecer essa troca de perninhas aí? Tá certo, é o crossing over, tá certo na meiose 1, mas não tá certo não tá certa a subfase. Aliás, não tá certa a fase. Não é na anáfase que ocorre o crossing over. É na? Guarda isso aí. Escreve num post-it, cola aí na tua parede, que o Enem não gosta de cobrar isso não, tá? Só ama. Na meiose 1, na prófase. Isso aí, Renan. Crossing over acontece na prófase, tá? E aonde? Lá na gametogênese. O que é gametogênese?
que é Gênese terceira série. Isso aí, vai produzir gametas. Que gametas? Exemplo. Óvulos, isso aí, ovócitos, na verdade, o nome, e espermatozoides. Muito bem, Renan e Samuel. Então, isso o crossing over é a chave para a gente entender o processo evolutivo também. Graças ao crossing over ocorre a evolução. Então, esse processo para gerar gametas, gametas vão produzir, né, vão se envolver na reprodução sexuada. Reprodução sexuada é aquela que permite a variabilidade genética. Permite que cada ser seja diferente do outro. Por mais que você seja irmão do teu irmão ou irmã da tua irmã, você não é igual a ela. Mas vocês são filhos do mesmo pai. E, inclusive, vocês não são idênticos aos pais de vocês. Por quê? Porque os gametas produzidos por eles também são diferentes entre si. E produziram, e ao se encontrar, né, nessa loteria, produziu você, seu irmão, sua irmã, né? E que são diferentes entre si. E que quando acontecer de você se reproduzir, vai acontecer o mesmo processo. Logo, a recombinação genética ou permutação, né, é um evento importantíssimo para entendermos o processo evolutivo. É importantíssimo para a evolução, né, porque garante que os seres sejam diferentes uns dos outros. Tudo bem? E aí, essa imagem que você está vendo aí é exatamente o crossing over. Então, a gente tem aqui o palitinho vermelhinho, né, um cromossomo com um gene para uma determinada característica, que é o azão, e temos outra aqui embaixo para outra característica, que é o bezão. E aqui do outro lado é a mesma coisa. Para essa mesma característica que o A está representando, o azão está representando, o Azinho está recessivo. Para a mesma característica que o B está representando, o Bzinho é recessivo, ok? E aí, lá na hora de produzir tanto o ovócito quanto o espermatozoide, aconteceu isso aqui, ó, esse evento, que é a permutação, né? O quiasma, né, que é o encontro deles, né, ao ponto de encontro, e ocorreu no final uma troca. Perceba que, com isso, houve a possibilidade de produzir aqui uma variedade. Isso aqui é chamado de linkage, tá? Ó, é o fato de 2 ou mais genes diferentes estarem no mesmo par de cromossomos, ó, 2 pares, 2 diferentes. Tanto o Azão quanto o Bzinho, o Azinho e o Bzão. Ok? Aí, o que que acontece? Aqui aconteceu o crossing over. Aqui aconteceu o crossing over. Pode acontecer de não haver o crossing over. Ok? Daqui a pouco eu volto para falar do morganídeo, só para você entender aqui embaixo, ó. Perceba que aqui, ó, eu tenho um cromossomo em que eu tenho aqui a característica azão e a característica bezão. Eles são duas características diferentes que estão no mesmo cromossomo. E aqui embaixo também, só que em recessivo, o azinho e o bezinho. Eles estão no mesmo cromossomo. Perceba que vou pegar um aqui, ó. Vou pegar até esse aqui de cima. Ó. Espera que tá dando delay aí. Foi. Perceba que aqui o azão tá num determinado ponto, num locus, a gente chama de locus gênico. E o bezão tá em outro. Se eu comparar esse aqui, ó, o azão
com o Bzão, a distância que há entre o Azão e o Bzão, ela é maior ou menor comparada a essa aqui, ó, de baixo? Tá dando delay também. Escreve aí pra mim, é maior ou menor? Quem tá acompanhando a apostila aí, só responder. A distância. Lá de cima, o Azão e o Bzão, a distância entre eles, distância física mesmo, é maior ou menor comparada a esse de baixo aqui? Na hora que eu peço a comparação, o negócio da delay. Estamos na página 8. Compara aí, lá em cima, o pontinho que está marcado, o Azão e o Bzão, comparado com esse de baixo aqui. O Azão e o Bzão daqui. Eu estou perguntando, Samuel, em relação à distância. Se você pegar uma régua e medir o ponto A do ponto B, do lado de cima, e embaixo aqui, ó, no finalzinho da página 8. Gente, travou aí. E pior que trava mesmo. Na hora que eu peço para comparar o negócio, trava. Então, ser homólogo é de um para o outro, Samuel. É porque travou aí para vocês, eu não tô conseguindo. Deixa eu ver se eu consigo fazer com que destrave. Aff, eu vou parar de compartilhar, eu vou compartilhar de novo. Que aí vai. Ó, foi. Ó, então compare compare esse aqui de cima, a distância entre o Azão e o Bzão. Lá em cima, ó, onde está escrito assim, logo no primeiro, no início. Esta é a lei da segregação. Desculpa, esta é a terceira lei da genética. Então, esse desenho, o Azão e o Bzão. Quer que você compare a distância entre eles. Comparada a essa aqui, ó, de baixo. Ó, essa aqui. A diferença na posição onde eles estão? É porque eu não estava conseguindo mostrar a imagem, Samuel, por isso deu delay aqui. Beleza. Qual dos dois que você acha que tem maior chance de acontecer o crossing over? No primeiro ou nesse de baixo? O lá de cima, isso aí, Samuel. Então, aqui nessa análise aqui, seria uma ligação completa. Não vai ter crossing over aqui. Por quê? Por causa da distância. Por causa da distância. Esse crossing over, ele vai acontecer quanto maior é a distância entre aonde fica o locus, maior é a chance de acontecer crossing over. Aqui, ele não vai acontecer, porque os genes estão coladinhos um no outro. Então, a gente chama de ligação completa ou absoluta, né? Nesse caso aqui, ó, olhando um híbrido, que ele vai permanecer com essa característica aqui, não vai haver chance de produzir aqui gametas diferentes. Então, se o indivíduo é azão, azinho, bezão, bezinho, ele vai produzir gametas o quê? Azão, azão, bezão e azinho, bezinho, só. 50% de cada. Por quê? Porque não vai haver permuta aqui.
porque eles estão localizados no mesmo, na mesma posição. Então aqui não tem crossing over, tá? A distância, como Morgan que descobriu isso, a gente chama de centimorgan, né? Ou morganídeo, ou unidade de Morgan, aí depende. Que seria o quê? A análise da distância de 2 genes, se eles podem ou não ocorrer crossing over. Então é feito um cálculo, né, a partir disso. Aqui é quando já tem a ligação incompleta. Seria a ligação incompleta. Quando? Quando acontecer crossing over. Aí é que eles têm, nessa análise, a gente verifica a quantidade de gametas que o indivíduo vai produzir e a taxa de recombinação, que seria a taxa de a frequência em que pode acontecer a permuta gênica, né, o crossing over. Então, por exemplo, analisando aqui um indivíduo Azão, Bzão e Azinho, Bzinho. Como que vai ser a porcentagem de gametas? Vai ser Azão, Bzão, 40%, Azinho, Bzinho, 40%. E a troca entre eles, se houver crossing over, por exemplo, o Azão pode se encontrar com o Bzinho. Vai ser em 10%, o Azão com o Bzinho. E o Azinho com o Bzão também vai ser em 10%. Então, na imagem é mais fácil de entender, ó. O Azão e o Bzão aqui no mesmo palitinho. Para que ocorra isso aqui, tem que haver crossing over. Espera que tá dando delay aí. Tá dando delayzaço. Mas também na imagem 9. Ajuda, computador, internet. Parou. Vou compartilhar de novo. Desculpa. Ei, estão me ouvindo? Ah, obrigada. Ótimo. Aqui embaixo, tá mostrando a representação do porquê lá de 40%, né. Por quê? O Azão com o Bizão, eles, estão no mesmo palitinho, então eles já existem no mesmo palitinho. Para que o Azão esteja junto com o Bzinho, tem que haver a troca, a permuta. Então, nessa análise aqui, a gente vai olhar aqui, ó, ali embaixo, 40% o Azão com Bzão, porque eles já estão ali no palitinho. Do mesmo jeito que o outro extremo, o Azinho com Bzinho, também 40%. Mas perceba que para existir o Azão com Bzinho, tem que haver a permuta. Olha aqui a permuta acontecendo, entendeu? É a troca dos pedacinhos das cromátides irmãs do cromossomo. Então, 10%. E o Azinho com Bzão é a mesma coisa também, ó. Para ele trocar aqui com este, né, tem que haver a permuta gênica. Então a gente diz que esses dois aqui
houve nesses 2 aqui palitinhos de cromossomos, foram a porcentagem de gametas recombinantes, tá. Então foi 20% aqui de gametas de recombinação, porque o total, né, tem que dar 100%, ok. Aqui é havendo permuta gênica. Aqui seria só a posição dos alelos, né, a posição dos alelos heterozigotos. Então aqui eu tenho heterozigose. Galera, falta pouco para terminar, tá? Qualquer coisa aí, sintam-se beijados e abraçados. Eu vou continuando aqui. O Azão e o Bzão, como eles são dominantes, no mesmo cromossomo, a gente fala que eles estão em heterozigose, né? Heterozigose é conhecido como cis também, tá? E no caso aqui, devido ao acoplamento, tá? Então, eles estão em pares de cromossomos homólogos. Então, ó, o Azão e o Bzão, e o Azinho e o Bzinho. Aí, esses são os cis, né? O indivíduo Azão, Bzinho, a gente já fala que é trans. Ó, Azinho e Bzão. Porque no mesmo palitinho eu tenho um dominante e um recessivo para diferentes características. Basicamente é a nomenclatura, tá? Tanto o cis quanto o trans são fenotipicamente iguais. A única diferença no caso, porque eles representam a mesma característica, né? A única diferença só é que para o A, o Azão, um vai ser dominante e para o Bzão, o outro vai ser dominante. Ou aqui, tá bom? Aí aqui, só para a gente ver os cruzamentos, né? Como que seria isso, ó. Supondo-se um cruzamento entre indivíduos duplo heterozigotos, então vai ser um azão, né? Um azão, um azinho, um bezão, um bezinho, né? Ou um azão, um bezão e um azinho, um bezinho. Em cis, né? Então, em cis, nessa condição aqui, ó, azão, bezão, azinho. É que eu perdi aqui. De um indivíduo duplo recessivo. Qual a proporção genotípica esperada entre os descendentes, sabendo-se que a distância entre os genes é de 30 unidades de Morgan? Então, se eu olhar aqui em cima, ó, a distância entre o Azão e o Bzão vão ser 30 unidades de Morgan, tá? Então, a gente tem que encontrar os gametas, né? Ele vai formar 4 tipos de gametas, 2 parentais. O que seriam os parentais? É o que já estão ali. E 2 recombinantes. Então, ó, exemplo aqui, ó. Esse do lado de cá. Peraí que meu mouse não tá aparecendo aí para vocês. Se eu pegar aqui, ó, onde está a imagem aí? Do lado esquerdo. A gente não acabou de analisar esse problema aí? Esse primeiro, ó, onde está 40% azão e bezão? O azão e o bezão e o azinho e o bezinho são parentais. E o do meio é recombinante, né? Então, o azão lá em cima e o bezão vão ser parentais, ok? Então, ó, vamos encontrar os gametas, ele formará 4 tipos de gametas. 2 parentais, que são tanto o azão quanto o bezão e o azinho quanto o bezinho. E 2 recombinantes, que seria a mistura deles, né? Que é o azão com bezinho e o azinho com bezão. Sendo 15